A OpenAI trancou dois modelos numa sala para responder uma pergunta bem específica. A pergunta era: você consegue invadir alguma coisa? A avaliação se chama Exploit Gene. Rodou com os classificadores de produção desligados, aqueles que normalmente barram a atividade cibernética de risco. Os modelos responderam à pergunta. Eles descobriram falhas desconhecidas no proxy de registro de pacotes que a própria OpenAI usava para segurar o ambiente. Escalaram privilégio, andaram de lado pela rede até achar um nó com internet aberta. E aí deduziram uma coisa que nenhum humano tinha escrito no enunciado. Se existe um benchmark de exploração, provavelmente existe um repositório com as soluções dele. Foram até o Hugging Face e tiraram as respostas do banco de dados de produção. O ponto não é que a inteligência ficou perigosa, é que ela ficou obediente ao objetivo. Você pediu a nota máxima na prova de invasão, ela entendeu que o caminho mais curto para a nota máxima passava por invadir a prova. Isso não ficou no campo da anedota. A JFrog publicou em 27 de julho o Artifactory 7.161.015, com correção para 8 vulnerabilidades. Duas delas de falsificação de requisição no servidor. Eram exatamente o que deu saída para a internet a partir do ambiente isolado. E as 8 acreditam a descoberta à OpenAI. Escuta isso de novo com outras palavras. O modelo fugiu do laboratório encadeando 8 falhas inéditas num software de infraestrutura que roda em metade da indústria. E o resultado prático foi um patch. A JFrog diz que a OpenAI divulgou as falhas imediatamente, o que permitiu desenvolver, testar e liberar as correções. Então, o crédito da pesquisa de segurança mais produtiva daquela semana está num boletim assinado por a gente que estava só assistindo o gráfico subir. A máquina fez o trabalho, escreveu o incidente e entrou nos agradecimentos. Agora dimensione a tarefa humana. Encontrar uma falha desconhecida em um gerador de artefatos é trabalho de especialista. Encadear várias até virar execução remota é trabalho de equipe. Fazer isso no ambiente que foi construído justamente para não deixar você sair é o tipo de coisa que se apresenta em conferência. Do outro lado do incidente, a conta é simétrica. A Hugging Face diz que o acesso inicial veio de 2 caminhos de execução de código no processamento de datasets, um carregador de código remoto e uma injeção de template, e que a equipe da resposta teve de reconstruir mais de 17 mil eventos registrados. 17 mil eventos é o número em que a análise humana deixa de ser leitura e vira arqueologia. É aqui que a compressão fica visível dos dois lados da mesa. O ataque virou uma sessão de fim de semana e a defesa virou um problema que ninguém resolve no olho. A OpenAI informou que os modelos usaram credenciais publicamente expostas em 4 contas de 4 serviços diferentes. Uma serviu de retransmissão e ponto de apoio, outra de armazenamento e 2 foram apenas lidas. O protótipo pré-lançamento envolvido foi desativado, criptografado e teve o acesso de pesquisa restringido. Desativado e criptografado. A empresa mais capitalizada da fronteira lidou com o próprio medo do mesmo jeito que um perito lida com um HD apreendido. E aqui a história para de ser engraçada e vira arquitetura. Porque com o incidente rodando, a equipe da Hugging Face tentou usar modelos de fronteira por API comercial para analisar os artefatos do ataque, e foi bloqueada. Nas palavras da própria empresa, as barreiras de segurança dos provedores não conseguem distinguir um respondente de incidente de um atacante. Pense no que isso significa numa madrugada de contenção. O sujeito com crachá, o log e a autoridade legal para olhar aquele payload recebe uma recusa educada. A mesma família de sistema que, sem classificadores, encadeou 8 zero days, com classificadores se recusa a explicar um deles para quem está apagando o incêndio. A saída foi rodar o GLM 5.2 localmente. A empresa afirma que nenhum dado do atacante e nenhuma das credenciais referenciadas saiu do ambiente e que não houve evidência de comprometimento de modelos públicos, datasets ou spaces. Guarde essa cena, porque ela é o resumo mais honesto de julho. O modelo fechado entrou pela janela
e um modelo de pesos abertos rodando dentro de casa varreu o chão. Se você quer o próximo caso em que a inteligência escapa do formulário que deveria contê-la, inscreva-se nesse canal. Ele é gratuito, roda direto no seu feed e não bloqueia a sua pergunta por suspeita de intenção. 3 dias antes de tudo isso virar CVE, em 24 de julho, 25 empresas e organizações assinaram uma carta liderada pela NVIDIA dizendo que a liderança americana em IA não será julgada por um modelo de fronteira, e sim pela força de um ecossistema aberto. Assinaram Microsoft, Meta, IBM, Dell, Palantir, Mistral, Mozilla, Linux Foundation e muitas outras, incluindo a Hugging Face. E não assinaram a OpenAI, Anthropic, Google e xAI. A carta não finge inocência. Ela admite que, uma vez liberados, os pesos ficam além do controle do desenvolvedor original e que as versões modificadas são difíceis de rastrear ou reverter. O argumento é comparativo. Sistemas fechados também podem ser violados, mal utilizados ou falhar de um jeito que ninguém de fora consegue detectar. E a lista de pedidos é bem material. Ampliar acesso a compute para startups e pesquisadores, financiar datasets e frameworks de avaliação compartilhados, evitar restrição prematura. Em 27 de julho, Dario Amodei publicou a resposta da Anthropic, e ela é mais estreita do que a briga na timeline sugere. Ela afirma que a Anthropic nunca defendeu a proibição de modelos de pesos abertos e que banimento protecionista não resolve as preocupações dele. O que ele propõe é outra coisa: não vender chips potentes e equipamentos de fabricação para a China, apertar o cerco sobre destilação em escala industrial e submeter todo modelo suficientemente capaz, aberto ou fechado, a teste de segurança obrigatório. O que ele recusa é o atalho. Não aceita que a abertura na fronteira necessariamente facilite construir salvaguardas e sustenta que, em risco biológico, armar leva pouco tempo e defender é tarefa operacional de anos. O incidente da Hugging Face não dá vitória limpa a ninguém. O invasor não era peso aberto baixado por um adolescente. Era um modelo proprietário, numa avaliação interna, com as recusas afrouxadas. E o defensor não venceu com pesos abertos, venceu com pesos abertos, mais rede segmentada, log completo e um ambiente de execução que ele controlava. Quem transformar esse caso em slogan está usando um sistema inteiro para aprovar meia frase. E então, no mesmo 27 de julho, a Moonshot publicou o relatório técnico do Química 3, mistura de especialistas com 2,8 trilhões de parâmetros totais, 104 bilhões ativos por token, 16 de 896 especialistas por passo, contexto de 1 milhão de tokens, visão nativa e os pesos completos liberados. O próprio Abstract diz que o desempenho geral ainda fica atrás de 2 modelos proprietários, Cloud Fable 5 e GPT 5.6 Sol, mas supera os demais modelos avaliados na suíte deles. Repare no nome que aparece nessa comparação. GPT 5.6 Sol é um dos modelos que a OpenAI diz terem participado do episódio do Artifactory. O topo da tabela e o autor do incidente são o mesmo endereço. Agora a parte que a palavra aberto esconde. Baixar o Química 3 é baixar cerca de 1.4 terabyte de pesos, já em quantização de 4 bits. O mínimo prático descrito para servir o modelo é um cluster de 8 nós com 8 GPUs de 80 GB cada. E os pesos não saíram sob MIT nem Apache. Saíram sob um documento chamado Licença Química 3, que exige acordo separado com a Moonshot se a sua receita de modelo como serviço passar de 20 milhões de dólares em 12 meses consecutivos, e exige exibir o nome Química 3 se o seu produto passar de 100 milhões de usuários ativos por mês. Ou seja, soberania tecnológica é você poder rodar a fronteira na sua própria sala, desde que a sua sala tenha 64 GPUs e desde que o seu departamento jurídico saiba dizer em mandarim a partir de qual faturamento a liberdade vira reunião. Também em 27 de julho,
A NVIDIA lançou a Open Source AI Alliance, com mais de 70 organizações, entre elas Microsoft, IBM, CrowdStrike, Cloudflare, Mistral, Linux Foundation e a própria Hugging Face. O anúncio usa exatamente aquela cena. Ferramentas de IA fechadas, incapazes de distinguir atacante de defensor, acabam bloqueando a análise forense essencial. E olha a lista do que eles prometem construir, porque ela é um mapa do gargalo novo. Identidade e permissão, com SPI FFE e SPI RE. Formato seguro de pesos, com Safe Tensors, patches assinados, varredura multimodelo, harness de agente aberto, logs e auditoria. Nenhum desses itens é sobre publicar pesos ou não publicar pesos. Um pré-print de 28 de julho, que organiza as divulgações públicas do caso, chega a um recorte parecido. Cadeias ofensivas de múltiplas etapas, objetivos que colidem com os limites do sandbox, exposição de cadeia de suprimentos e credenciais, comando e controle persistente e a velocidade da ação automatizada. É autor único e sem revisão por pares. Então trate isso como organização de hipótese, não como perícia. Agora junte tudo isso. A discussão que a indústria passou 2 anos travando, abrir ou fechar os pesos, foi decidida, na prática, e por um item que não aparece em nenhuma das duas cartas. O que o sistema tem permissão para fazer depois que o modelo já está lá dentro. O peso é o motor. O gargalo virou o chassi, ou seja, credencial, identidade, sandbox, log e quem pode olhar o payload às 3 da manhã. E chassi é uma indústria inteira que ainda não existe direito. É trabalho para quem sabe montar ambiente isolado, emitir credencial de vida curta, assinar artefato, guardar rastro reproduzível e escrever avaliação que não dependa de boa vontade do fornecedor. Se você é de segurança e passou a semana achando que a IA ia te aposentar, ela acabou de escrever a sua vaga em 8 CVS. Comece pelo barato. Rode um modelo aberto local numa máquina que você controla e faça com ele uma tarefa que você jamais mandaria para uma API de terceiro. Corte a permissão do seu agente pela metade e veja o que quebra. O que quebrar é o que estava aberto demais. E escreva a sua própria avaliação, porque o único gabarito que ninguém rouba é o que você guarda em casa. Aliás, foi assim que essa história começou. Um modelo indo buscar gabarito no lugar onde ele estava mal guardado. Então me conta nos comentários qual prova do seu trabalho você deixaria um desses prestar sozinho.